Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. O nosso tema, o Apocalipse para todos. É claro que, às vezes, encontramos um ponto controverso, ou seja, um ponto em que as pessoas têm dúvidas. Então, a gente acaba como que mudando o tema, saindo do tema original, mas não é isso. A gente acaba usando versos e mais versos das Escrituras, mostrando que aquilo que estamos estudando não está apenas no Apocalipse, está em toda a Escritura. E as Escrituras, elas não se contradizem. É a palavra de Deus. Lembre que lá no Velho Testamento o Senhor declarou que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele falar realmente vai se cumprir. A gente tem visto tudo isso acontecer através da história. Profecias e mais profecias se cumprindo, e todas irão se cumprir. É por isso que nós temos que usar o nosso tempo para estudar as Escrituras no seu geral. E esta parte, que é 1/3 das Escrituras, que nós chamamos de profecias, esta é a parte maior do livro de Deus. E é interessante, quando nós estudamos as cartas, como estamos estudando agora, finalizando a carta à igreja em Tiatira. Então, nós usamos aquele apelo do Senhor Jesus Cristo, que é o autor das cartas. Este apelo que está em todas as 7 cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós acabamos de tirar as dúvidas em relação ao fato de que o autor das cartas é o Senhor Jesus. E o apelo é do Senhor Jesus, mas ele apela para que se ouça o Espírito Santo, o que diz, o que falou o Espírito Santo. Então, nada de pensar que são 2 pessoas, a gente já aprendeu isso em detalhes. É a mesma pessoa, Jesus e o Espírito Santo. Para começar, vejamos aquela
aquela visão, a gente vai começar a ver, porque ela é muito grande, aquela visão que Jesus teve, aliás, que João teve de Jesus lá na ilha de Patmos. Ele disse que estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que no dia do Senhor, ele fala, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Ali, naquela ilha deserta, como se fosse ele um assassino, como se fosse ele um praticante de corrupções, mas não, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, essa ordem para que João escrevesse as cartas. João diz que, virando-se, ele viu alguém que estava andando no meio dos 7 castiçais. Este alguém estava vestido com um vestido talar, isto é, um vestido comprido e com um cinto em diagonal sobre o seu peito, isto é, um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a neve, como a branca lã. Os pés e as pernas como se fosse bronze polido. O rosto brilhava como o sol na sua força, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e na sua mão direita 7 estrelas. E João completou tudo isso, descreveu tudo isto. Logo em seguida, ele caiu como morto. Era Jesus glorificado. Jesus não ficou na sepultura como os fundadores de outras religiões, mas Jesus ressuscitou. João caído, e então aquele ser de cabeça e cabelos brancos tocou no corpo de João e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, não sou o segundo, nem o terceiro, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos,
e tenho as chaves da morte e do Hades. Aí então, a ordem, o que vês, escreve, aleluia, o que vês, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A segunda vez que ele recebe a ordem de Jesus para escrever. Escreve as coisas que viste, isto é, esta visão que você está vendo. Escreve as coisas que são, isto é, as cartas, e as coisas que depois destas irão acontecer. A preciosidade da introdução do Apocalipse, a prova cabal de que Jesus é o autor do livro. No próximo vídeo, detalharemos ainda mais coisas com respeito a esta verdade absoluta. Amém e amém.